Olá, boa noite, pessoal. Tudo Boa bem com noite. vocês? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer vocês aí pela compreensão. Eu não consegui me fazer presente ontem, mas hoje estamos aí. Acredito que pelo retorno lá não vamos ter maiores prejuízos. A ideia da aula de hoje, então, é uma revisão. Semana que vem a gente tem a nossa avaliação final, né? Então, quero combinar com vocês hoje. Então, a gente vai rever a atividade. Vamos fazer juntos a atividade o trabalho 2, tá? Já corrigindo, vocês devem ter recebido o retorno ontem da atividade, se não me engano. E aí depois a gente vai dar uma revisada nos conceitos anteriores que a gente viu, tá? Para realmente a gente se preparar um pouco mais aí para a avaliação semana que vem, tá? E aí tirar dúvidas aí quanto ao conteúdo que porventura ainda vocês tenham. Tá bem? Pode ser? Acharam difícil a atividade semana passada ou não? Sim, não? Mais ou menos? Tá chegando bem o áudio para vocês, pessoal? Tá travando, tá? Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Sim, alguém me retorna aí se tá chegando bem o áudio, não? Se tá travando, não? Sim, Tudo certo? professora, agora parou de travar. Ah, tá bem. Antes estava travando. Tem alguns horários, às vezes, que a internet aqui, ela dá uma travada. Mas é problema da operadora mesmo, aqui, do sinal, mas fazia tempo até que não acontecia. Não sei se o tempo também tá prejudicando um pouco. Deve ser por causa da chuva também. Pode ser. Professor, ali que tu comentou do trabalho, as primeiras questões estavam bem de boa, bem tranquilo.
mas a penúltima eu achei um pouco confusa. Eu não sei se eu consegui fazer direito. Que era o custo real. A número 6. É que a última complementava com a penúltima, Ah, né? sim, tá. Isso, Qual daí seria. o desconto em reais? Isso. Uhum. A gente vai começar fazendo juntos, então. Aí a gente faz, acredito que aí a gente esclareça bem essa questão, principalmente, mas não se preocupa que foi a dúvida aí da grande maioria, né? Como que a gente chega Sim. nesse cálculo, tá? É que as outras foi bem tranquilo. As outras era só pegar as formulazinhas ali que dava bem certinho os resultados. Mas realmente ali a penúltima eu fiquei meio confusa. Tá. Então, pessoal, vamos começar. Deixa eu pegar e jogar isso aqui para o meu bloco de notas. Vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Avisa se vocês estão enxergando legal, assim, desse tamanho, ou precisa aumentar? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Assim, tá Dá bom? pra ver bem tranquilo. Tá. Então, lá, a primeira, lá, durante o mês de setembro, uma empresa vendeu 80 produtos. Custos variáveis representaram 5.480 e fixos 2.800. Preço da venda, 180. Então, pedir a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Então, a margem de contribuição, o que a gente tem que fazer? Então, tem que pegar preço de venda menos custos variáveis, né? Então, para a gente achar como a gente tem o nosso preço de venda, né? Vou pegar a fórmula aqui, ó. Margem de contribuição é igual ao preço de venda menos os custos variáveis, né? O preço de venda, a gente tem ali o custo, né? O valor que é 180. Agora, para a gente pegar o custo variável unitário, a gente vai ter que pegar e dividir, né? Então, os 5.480 dividido por 80 produtos, para a gente achar o custo variável unitário, tá? Pode ser que alguém tenha feito de outra forma também, né? Tá? Mas a gente pode por aqui dar o mesmo resultado, tá? A lógica é a mesma. Deixa eu só abrir minha calculadora aqui. Mais um pouquinho que ele acabou travando aqui na minha máquina agora.
Se alguém me ajuda aí, 5.480 dividido por 80. Quem fez por esse caminho? 68,50. Obrigado. 68,50. Então, a gente aplicando, a gente já consegue aplicar na fórmula agora, né? Então, o nosso preço de venda é 180 menos 68,50. Nossa margem de contribuição vai dar 180 menos 68,50. 111,50. Exatamente, 111,50. Tá? Já o nosso ponto de equilíbrio, né? A gente trabalhou com a seguinte fórmula: custo fixo dividido pela margem de contribuição pelo índice, né, da margem de contribuição. Tá? Então, nosso ponto de equilíbrio vai ser... Então, o custo fixo a gente tem, né? 2.800 dividido. E agora o índice da margem de contribuição. A gente vai ter que fazer, né? Então, a gente pega aqui e faz a regra de 3, né? 180 é 100%. 111,50 é X. Aqui eu não vou colocar assim para não confundir vocês. A gente faz a regra de 3, né? Então, aqui aí a margem de contribuição em percentual vai ser igual a... Aí a gente pega e faz, né? 111,50 vezes 100 dividido por 180, 61,94, né? Aí, para a gente achar o índice, aqui eu até vou colocar por cento para vocês. Para a gente achar o índice da margem de contribuição, a gente tem que fazer o quê? O 61,94 dividir por 100. Vai ficar 0,6194. Aí a gente pega esse resultado aqui e jogamos na fórmula lá. 0,6194. Nosso ponto de equilíbrio vai ser igual a 4.520,50, né? Então, achamos os dois resultados. Então, lá, respectivamente, né? 111,50 e 4.520,50, né? Então, era a 520,17, né? Quem usou mais casas decimais, tá? Certo? Aí a resposta número 1 lá, 520 com, eu vou botar aqui 17 para não confundir vocês, daí quem achou, tá? Tranquilo essa? Tranquilo, né? Talvez a dificuldade maior aí que por vezes a gente tenha seja mesmo a questão da matemática, né? Mas aí é a gente resolvendo mesmo, não tem o que fazer. Tá? Posso passar para a próxima? Sim. A próxima é calcular o preço a ser cobrado utilizando um markup. Aí a gente pode usar tanto o divisor quanto o multiplicador. Tá? Então, o markup, a gente pegar a fórmula, né? 100 dividido por 100 menos os percentuais, né? O markup igual a 100 dividido por 100 menos quais os percentuais que eu tenho lá? 3 menos 5 menos 10 menos 15. E o markup vai ficar igual a 100 dividido por 0,67. No caso aqui, 67 daí, né? Aí agora a gente faz a divisão. Só para deixar certinho para o pessoal visualizar aqui. Isso aqui a gente está fazendo, eu acho que tu tinha usado a outra fórmula, né? Eu estou usando o multiplicador agora.
Sim, tá, sim. 0,4925. Quem usou o markup divisor, aí vai dar 0,67 o resultado, né? Aqui é o divisor, daí a gente vai multiplicar, né? Aí, agora a gente calcula o nosso preço de venda, né? Que vai ser lá o custo, né, do produto, tá? O custo, no meu caso aqui que eu usei o multiplicador, vezes o markup, né? E aí, então, o nosso preço de venda vai ser, o custo do produto é 25, vezes 1,4925. 25 vezes 1,37,31. Isso? Sim. 37,31 era a opção lá do meio, né? Quem tiver dúvidas, por favor, interrompa, né? Aí a gente tenta esclarecer. Seguindo a próxima, né? Qual o ponto de equilíbrio considerando 30% de margem de contribuição e somando 12 mil de custo e despesa fixa, né? Então, lembrando a fórmula do ponto de equilíbrio, né? Custo fixo dividido pelo índice da margem de contribuição. O índice da margem de contribuição, como é 30% a margem, o índice é 0,3. A gente divide por 100, né? Então, o nosso ponto de equilíbrio vai ser igual custo fixo 12 mil dividido por 0,3. Logo, o nosso ponto de equilíbrio vai ser 40. 40 mil, né? É a última opção, ou seja, quando a gente obtiver um faturamento de 40 mil reais, quer dizer que a gente pagou os nossos custos aí totais da empresa, né? Opa. Então, seguindo a outra, deixa eu ajustar isso aqui para a gente enxergar bem as informações. Ó. Então, calcular o preço de venda, calcular o markup, né? Lembrando aqui 100 dividido por 100 menos os percentuais. 100 dividido por 100 menos. E aí vamos lá, né? 15 menos 10, aqui todos os percentuais a gente vai diminuindo, né? Menos 5, menos 10 e menos 3. 100 dividido... Agora, se eu resolver aquilo ali, vamos ver 100 menos 15, menos 10, menos 5, menos 10, menos 3, 57, né? Quem fez o markup divisor vai achar 0,57, né? No meu caso aqui, que eu fiz o multiplicador, 1,7543. 75,43. Agora o nosso preço de venda, né, vai ser o quê? O custo vezes o markup nesse caso, né? Senão eu dividiria, né, pelo markup se eu utilizasse o markup divisor. Volto a falar, né? Tem outra forma da gente fazer. Qual vai ser o nosso custo aqui, tá, pessoal? Ó, mão de obra direta e matéria-prima. Então tem que somar os dois valores, ó. 10 Sim. mais 15. Dá um total de 25. O Thiago ia falar alguma coisa? Não. Só falei resultado. Ah, tá. 25 vezes 1,7543, que vai dar quanto nosso preço de venda? 43,86.
43,86. Essa é a nossa questão lá, a opção do meio lá, né? Tá? E agora, a última questão, a gente é com base nessa, né? E a gente pergunta o seguinte: e se o titio lá solicitasse uma condição à vista, sem o nosso custo financeiro, qual é que ia ser o desconto em reais que a gente poderia conceder para ele? O que quer dizer isso, né? Então a gente tem um produto lá que está o preço de venda 43,86 e chega lá um titio e diz o seguinte: olha, eu quero pagar à vista esse negócio. Quanto que vocês me dão de desconto, né? Então pode alguém pensar, né? Eu simplesmente vou pegar e vou descontar o custo financeiro, né? Do valor do preço e vou conceder o desconto, tá? Se eu fizer dessa forma, não vai dar certo, porque o desconto que eu posso chegar, ele vai acabar sendo menor, porque é sobre o desconto eu daria sobre o preço com o custo financeiro. Então, para a gente chegar num resultado mais correto, ou correto nesse caso, né? A gente tem que realizar o cálculo de um novo preço de venda e depois comparar com o preço de venda anterior, para a gente conseguir ver qual é que, ou vai ser a variação em percentual que eu posso dar de desconto, né, para esse novo preço, até onde eu posso chegar, ou então eu já visualizar isso em reais, tá? Vocês vão ver que aí, na verdade, o desconto ele acaba sendo maior do que se eu aplicasse os 3% diretamente, né? Porque a gente calcula esses 3% sobre um preço de venda que não estaria correto. Então, para a empresa até poderia ser bom, porque eu daria 3%, né? Mas, na verdade, eu teria que dar mais desconto. Quando que pode ser ruim isso para a empresa? Porque daqui a um pouco eu não dei o desconto total que eu poderia ter concedido para o meu cliente e ele ir lá na concorrência e comprar deles, né? Então, por isso que é interessante a gente conhecer realmente o nosso custo efetivo lá do produto, né? Para saber até onde a gente pode chegar. Então, se a gente pegar aqui, ó, a primeira coisa é fazer um novo cálculo, né? Tá? Então, a gente pega o 100 lá, aplica na mesma fórmula, né? Depois eu explico mais um pouquinho o que eu estava querendo falar para vocês. Então, ó, 100 menos, e aí a gente começa descontando os percentuais de novo. Menos 10, menos 5, menos 10. E os 3% lá do custo financeiro, ó, a gente não considera nesse novo preço. A gente faz o cálculo só com esses valores agora, né? Então, se eu pegar e diminuir aqui, ó, tem menos 15, menos 10, menos 5, menos 10, ele vai ficar 60, né? Logo, o nosso markup vai ser, nesse caso aqui, o divisor, né? 100 dividido por 60. O 1,6666, tá? O meu preço de venda vai ser quanto daí? O custo lá anterior que a gente tinha, 25, vezes 1,6666, né? Logo, o nosso preço de venda vai ser 41,66. Meu preço de venda 2, tá? Sem o custo financeiro. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Para mim achar a diferença, né? Então eu pego o preço de venda 1 menos o preço de venda 2, ó. Então a nossa diferença vai, qual é o preço de venda 1? 43,86 menos o preço de venda 2, 41,66. Essa diferença, então, 41,66 menos 43,86. Então vai ficar aqui 2,20, 2,19, tá? Quem usou
o arredondamento, aqui eu botou 67, ou lá deu 66, então 2,19 é o valor em reais que a gente pode dar de desconto. Então, o que eu quero alertar a vocês, né? Se eu pegar simplesmente lá os 43,86, ó, fazer vezes 3%, eu vou ter um valor de 1,31, né? Então, ou seja, na verdade, a gente vai estar dando um desconto menor do que a gente poderia chegar. Então, a gente pode chegar até 2,19 de desconto. Aí, nesse caso aqui, e se eu aplicasse os 3%, eu chegaria em 1,3158. O que pode ser ruim para a empresa isso? Ela não conhece quanto de fato ela pode dar de desconto, e aí o cara vai lá na concorrência onde ele aplicou o preço certo, né? Que a gente está falando de 40 e poucos pila, né? Mas imaginem vocês num bem de capital, por exemplo, numa compra de um carro, sei lá eu o valor que é, num computador, numa geladeira, né? Quanto que isso pode representar? Pode ser uma diferença bem grande aí, mas acredito que tenha esclarecido, Paulo, a questão agora, de como que a gente chega nesse cálculo. Sim. Uhum. Eu acho que todo mundo acho que conseguiu chegar aí nesse resultado, né? Tá bem? Dúvidas quanto a esse trabalho 2, essa atividade? Um comentário aí, se a gente pode passar adiante. Por mim, pode passar adiante. Tá, ok. Então vamos seguindo, vou parar aqui para apresentar esta parte. E eu vou apresentar aqui então a outra revisão que nós tivemos. Eu quero que vocês fiquem comigo, né? Gasto efetuado na compra de bens que, em função de sua vida útil ou de benefícios futuros atribuídos, são registrados na conta do ativo, lá do balanço patrimonial, na conta do permanente. Estes itens a gente chama de custo, investimento, despesa ou desperdício. Pode chutar, tá, pessoal? É uma Agora é hora de arriscar. despesa? Vamos lá. Gasto Um em custo? função de sua vida útil. Acho que é um custo. Custo, será? Eu acho que sim. Mais alguém? Então, quando a gente falar, tá, em função de sua vida útil, que tem o que tem, alguma coisa que tem uma vida útil, por exemplo, uma máquina, um equipamento, um veículo, né, um prédio, que a gente registra lá na conta do ativo, né, permanente, lá no balanço patrimonial, a gente chama de investimento. Tá? Então, sempre que a gente tratar em função de sua vida útil, quer dizer que vai ter uma longa duração, ou a gente espera que tenha, né? A gente está falando aí de uma máquina, de um equipamento, de um veículo, né? De um investimento. Certo? Próxima.
valores dos recursos consumidos no processo produtivo para a obtenção de outros bens ou serviços. Então, aqui, olha só que a gente tem recursos consumidos no processo produtivo. A gente está falando do custo, investimento, desperdício ou despesa? Acho que esse é custo. Mais alguém aí? Quer arriscar? Vamos lá, não deixa a Júlia sozinha nessa aí. É custo, exatamente. Sempre que a gente falar de processo produtivo, tá, pessoal? Que aí a gente vai lembrar lá daquela fábrica nossa com chaminé lá, né? A gente está falando de custo, né? A gente agrega valor e joga esses valores aí para o nosso estoque, né? Bens ou serviços consumidos, direto ou indiretamente, mas agora que sem vinculação com a produção. Custo, investimento, desperdício ou despesa? Vamos lá, acredita? Despesa? Acho que é despesa. Vai ter um cachorro participando ainda. É despesa, sim. Isso aí. Certo? Bem na hora ali tinha um cachorro latindo. Não sei quem é. Tem um cachorro aí. Então, quando a gente fala de um bem ou serviço que a gente consumiu, né, direto e indiretamente, mas sem vinculação com a produção, a gente está falando da despesa, né? Então, lembra aí eu dou aquele exemplo do escritório, das atividades de apoio, né? O pessoal que é necessário ter para que a gente mantenha todo o restante da parte produtiva, né? Gasto com atividades que não agregam valor para o cliente, mas acabam consumindo, né, tempo e dinheiro desnecessários aos produtos e serviços. Desperdício. Desperdício, exatamente. Tá? Então, a gente tem uma máquina lá desregulada, né? Ou a gente tem um funcionário lá trabalhando devagar, na segunda-feira, né? Meio cansado, tá? Então, é um desperdício meio triste, né? Próxima pode ser apropriado de maneira objetiva aos serviços prestados. Então, olha só, apropriado de maneira objetiva, porque há uma forma de medição de seu consumo facilmente atribuível a um determinado produto ou serviço. Então, a gente consegue olhar para aqueles valores lá e, quando a gente olha e identifica esse tipo de gasto, a gente tem um custo variável, custo fixo, direto ou indireto. Fixo. Custo direto? Mais alguém? Custo direto. A gente consegue apropriar de maneira objetiva, quer dizer de maneira direta, né? Aos serviços ou produtos lá, né? Porque tem uma forma de medição que a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, do salário lá da costureira que só produz, fabrica lá, costura calça jeans, por exemplo. Então, toda a mão de obra dela vai diretamente como custo da produção daquelas calças, por exemplo, né? Então, é custo direto. Outro conceito, aquele constante por unidade, mas que flutua no seu total, de forma diferentemente proporcional às variações no volume das atividades.
Variável. Mais alguém? Custo fixo. Mais alguém? Custo variável. Tá? Por quê? Ele é constante por unidade. Então, cada unidade produzida, ele vai ter um X valor de custo variável. No total, à medida que eu aumento, então lembram daquela relação direta do gráfico lá, a relação direta a gente tem uma curva crescente, né? E quando aumenta a quantidade, aumenta o custo variável total. Ele vai crescendo, porque se eu tenho se o meu custo variável é R$10, por exemplo, de uma peça, e eu produzo uma peça, o meu custo variável unitário é R$10. O custo variável total é 10. Se eu produzo duas peças, o meu custo variável total passa para 20. Só que o meu custo variável unitário continua a 10. Então, custo variável na unidade ele é fixo e ele flutua na totalidade conforme as quantidades produzidas. Então, esse é custo variável. Próxima é aquele que não pode ser identificado fácil e corretamente aos objetos de custo. Sua apropriação necessita da utilização de algum tipo de rateio em virtude da impossibilidade da sua mensuração direta e objetiva. Indireto. Como, Thiago? Desculpa. Indireto. Mais alguém? Indireto, né, pessoal? Porque a gente olha para aquele negócio e diz assim, poxa vida, e agora? Eu tenho que fazer algum cálculo, eu tenho que estabelecer algum critério de rateio, algum critério de divisão. Aí o exemplo que eu dei, por exemplo, foi o salário da supervisora lá, do costureiro-chefe lá, que coordena o pessoal que fabrica camisas e o pessoal que fabrica calça. Então, o salário dele, por exemplo, a gente vai ter que dividir. Né? O tempo que ele gasta com a fabricação das calças e o tempo que ele gasta com a fabricação das camisas, por exemplo. Então, se a gente tem que estabelecer algum critério e fazer algum cálculo, a gente vai chamar de custo indireto. Né? E outra é aquele que no seu total permanece constante e independe no curto prazo, né, do volume de atividades. Em termos unitários, ele diminui na medida em que o volume da produção aumenta. A gente está falando do que agora? Custo fixo. Custo fixo. Tá? Então, no total, ele permanece constante. Independe lá, eu coloco o curto prazo, eu abro aquele parênteses, né? A gente não está falando aqui de aumentar uma capacidade produzida, ou seja, comprar uma máquina nova, expandir o nosso prédio, né? A gente está falando daquilo que a gente tem à disposição. Em termos unitários, aí usando o exemplo, né, que eu dei lá do custo variável, que é R$10 por unidade, né, e ele aumenta à medida que eu vou produzindo unidades a mais, o custo fixo aqui ele tem a lógica inversa. Então, no gráfico lá dele, ele tem uma relação inversa. Porque à medida que eu aumento a quantidade produzida, o custo fixo por unidade ele vai diminuindo, ele vai ficando menor. Tá? Se eu tenho um custo fixo, por exemplo, de R$100 e eu produzo uma unidade, o meu custo fixo unitário nessa unidade vai ser R$100. Se eu pegar e produzir duas unidades, o meu custo fixo unitário ele diminui para 50 por unidade, porque eu divido pela quantidade produzida. Então, custo fixo na totalidade ele é fixo e na unidade ele é variável. Então, ele vai diminuindo, né? Relação inversa, né? O custo fixo, diferente do custo variável, que tem uma relação direta.
Certo, pessoal, com esses conceitos? Alguma dúvida até aqui? A gente tem mais alguma coisinha para ver ainda. Tá? E aí? Tudo bem? Tudo certo? Por mim, sim, bem tranquilo. Mas bem tranquilo, né? Então tá certo. Isso que eu... Até pareço uma gaúcha nata, né? Mas não sou. Mas, então tá bem, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tem mais algumas coisinhas que eu fiz um apontamento aqui, que é bom a gente dar uma revisada. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, já vai me questionando, tá? Só estou abrindo aqui porque tem mais uns apontamentos que eu fiz aqui que eu gostaria ainda de tratar com vocês, mas se alguém tiver alguma coisa, tá? Já pode ir questionando, tá? Ah, quantas questões vai ter a prova? O princípio é tranquilo, tá? Vai ser com consulta, acho que eu estava finalizando, acho que está na casa de... Então a gente está com 38 questões, né? Então, mas é bem tranquilo, tudo, a grande maioria aí são 30 questões de cálculo aí e 8 de teoria, né? Acredito que... Não tô brincando, tá, pessoal? Não vou não se apavorar, vou deixar o pessoal Eu já apavorado. ia te perguntar. Não, tô Eu ia brincando. perguntar se era para ser um vestibular ou se era para ser final de semestre. Não, tá. Pior que eu também fiquei assustada agora. Não, vocês sabem a forma da minha avaliação, então bem tranquilo, tá? Não, é só estudar em cima da revisão que eu fiz com vocês, é bem tranquilo, tá? Eu só queria mais uma observação, né? Então vocês lembram do conceito de depreciação? O que é depreciação? Alguém consegue falar para nós aí, rapidamente? É o custo e é gerado, é reservado na real, para trocas de bens futuramente. É alguma coisa mais ou menos assim. Alguém quer complementar? Então, de certa forma, a gente acaba criando essa reserva de valor que o Thiago colocou, né? Porque a depreciação ela é um custo ou despesa, e aí tem um termo que a gente chama não desembolsável, ou seja, a gente não tira do bolso, né, para pagar a depreciação, a gente acaba tendo essa perda de valor, né? Então, a depreciação ela serve para considerar essa perda de valor, seja pelo desgaste natural, né? Ou do tempo, ou pelo obsoletismo aí das máquinas e dos equipamentos, né? Então a gente tem esse artifício aí de considerar esses valores, né? E conseguir criar essa reserva de valor para que a gente possa realmente estar apurando, né, o resultado de forma correta, considerando esses valores perdidos, desgastados aí ao longo do processo produtivo, né? Então isso é o conceito da depreciação que a gente tem que deixar, né? Então aí eu sempre coloco um exemplo, né? Enfim, pessoa que tem
um veículo, né? Então, o veículo não vai conseguir manter ele simplesmente abastecendo e fazendo as trocas de óleo, colocando pneu nele. Não, ao longo do tempo ele vai perdendo valor, vai chegar um ponto daqui 20, 25 anos que se tu não fez uma reserva lá ou para substituir ou comprar um carro mais novo, alguma coisa assim, ele vai chegar a um ponto que você não vai conseguir mais fazer manutenção dele. Isso é desgaste natural que chama, né? Então, para fins de contabilidade, a gente acaba considerando esses valores e se utilizando desse artifício aí chamado depreciação, né? Como que a gente faz esse cálculo da depreciação aí, pessoal? Vocês lembram? A gente inventa da nossa cabeça os valores assim para calcular? Existe uma tabela, isso? E a gente faz o valor vezes o ano? No caso, o percentual anual? A gente faz exatamente, a gente tem uma tabelinha, então isso é importante, né? A gente gravar. Que a gente tem lá, por exemplo, o veículo. O veículo, ele, pela regra, né? A gente pode depreciar ele durante 5 anos, né? Então, dividindo os 100% por 5 anos, a gente vai ter lá na tabelinha os 20% de depreciação anual, né? Então, quer dizer, por exemplo, se eu tenho um veículo que custa 100 mil, quer dizer que ele vai depreciar, né, 20% ao ano. Ou seja, vai dar 20 mil nesse exemplo, né, por ano que eu vou depreciar. Se eu quero saber a depreciação mensal dele, a gente pega e divide esses 20 mil por 12, né? Então, a gente tem essa tabelinha pré-definida, né, justamente aquilo que eu falei para vocês, né, que a gente tem a regra e as empresas se beneficiam com esse artifício da depreciação. Por que a gente se beneficia, né? Porque é um valor não desembolsável e, além disso, a gente consegue abater do resultado da empresa, né? Do lucro dela. Porque a gente sabe que as empresas, dependendo da forma de tributação delas, elas acabam pagando imposto, né? Tributo sobre o resultado dela, sobre o lucro. E se a gente diminuir esses valores de depreciação, a gente acaba pagando menos tributo, né? Então, o governo estabelece um limite, dá isso, olha, senão a empresa ia pegar, não, esse ano eu que não quero pagar imposto, eu vou pegar e vou depreciar todo o meu veículo, né? E joga lá bate os 100 mil, né? Não, você pode depreciar, é o valor, considerar realmente o valor mais próximo da realidade, né? Que no caso aí seria os 20%, né? No caso do veículo, aí 10 anos lá para máquinas e equipamentos, enfim, né? E aí segue aquela tabelinha, né? Importante a gente saber como que a gente faz esse cálculo também. Tranquilo a depreciação? Sim. E assim, eu posso perguntar também alguns conceitos específicos, né? Por exemplo, outros conceitos aí que a gente calculou, mas que é bom a gente entender um pouquinho da teoria também, né? Por exemplo, o ponto de equilíbrio, o que ele nos diz, né? Ele vai mostrar o volume que a empresa precisa produzir e vender, né? Para que ela consiga pagar todos os seus custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis, né? Então, esse é o chamado conceito do ponto de equilíbrio, né? Quando a gente fala que encontra o ponto de equilíbrio, quer dizer que, além dos custos variáveis que a gente pagou, a gente também conseguiu pagar todos os nossos custos aí, despesas fixas, né? Então, é um conceito aí importante que a gente tem que entender, né? E aí a gente viu também os métodos de custeio, a gente viu os principais, né? Tem um que é aceito pela legislação, né? Vocês lembram? A absorção e o variável. Qual é que é o Absorção, aceito pela legislação? O absorção. absorção. Isso. E o variável,
qual o conceito que ele nos dá? Ele tem lá um artifício dele que a gente utiliza para fins gerenciais. Margem de contribuição, né? Então é um artifício que ele nos proporciona lá e a partir dele a gente consegue encontrar depois o nosso ponto de equilíbrio também. Tá? Então é importante a gente entender. Método de custeio, né, variável, tá? Então a gente apropria somente os custos e despesas variáveis aos produtos ou serviços e a absorção a gente apropria todos os custos, né? E é o método exigido pela legislação. Da minha parte é isso, tá, pessoal? Espero aí que vocês agora por conta de vocês aí se aprofundar nos estudos aí, se tiverem alguma dúvida, por favor, estarei à disposição, tá? Não tenham receio de mandar mensagem aí, de incomodar, tá? Seja quanto for, tá? Essa é importante vocês fazerem isso, tá? Eu acho que travou aqui a minha máquina de novo. Então, aproveitando antes que feche tudo, uma boa noite, bons estudos para vocês e fico à disposição. Tá? Se tiver alguma coisa, por favor, não tenha receio de entrar em contato. Tá bem? Hoje, amanhã, final de semana, sei lá, quando vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Então, bom resto de semana aí, volta, obrigado, tá, por entenderem. Não pude participar ontem e fico à disposição. Bons estudos aí. Boa noite, Boa abraço. noite. Boa noite, obrigado.